Bom dia a todos. Iniciamos mais um dia aqui. Ontem interrompemos na página 127, fizemos a leitura da página 109 a 127, e hoje daremos sequência da página 128 em diante. O livro, vocês já sabem, A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Bom, sem mais delongas hoje, vamos direto à leitura. Bom proveito para todos nós. William, tá com ela aí? Como separar as tarefas, né? Maravilha. Bora lá, que hoje eu tô curioso para ver como separar as tarefas. Vamos ver. Como separar tarefas? Imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse o pai dela? Eu faria o possível para que ela estudasse. Contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é um dever de um pai. Foi assim que eu fui educado. Eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa. Então, me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Infelizmente, não. Para mim, aquilo não passava de uma rotina. Entendo. Tudo bem. Eu vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos de quem é a tarefa. De quem é a tarefa? Se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos. Basicamente, essas são tarefas do filho, não dos pais. Você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, sim, não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança, certo? Não, não faz. Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas. Como se faz isso? Não se intrometendo na tarefa das outras pessoas. Simples assim. Simples assim? Em geral, todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas, ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas. A separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho. Não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nenhuma criança estuda só por prazer. E no fim das contas, os pais são responsáveis pelos filhos. Existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense, quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? Quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo, não deve ser recebido pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho. Não, não. Você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é o responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam. Ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer. Estudar pode ser até tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais. Hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase: é para o seu próprio bem. Mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas. Por exemplo, eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade, se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho. Em outras palavras, não é pelo bem da criança, mas pelo bem dos pais. E é por sentir essa farsa que o filho se rebela. Então você está dizendo que mesmo que o filho esteja estudando nada, que não esteja estudando nada, como a tarefa é dele, eu devo deixar em paz? É preciso prestar atenção. A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário,
É sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar, sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. Isso vai além do relacionamento pai-filho? Sim, claro. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Como assim? Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Mudar o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele e o psicólogo não deve interferir. Negativo, eu não posso aceitar uma atitude tão irresponsável. Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança, ignorando as intenções da pessoa, só servirá para causar uma reação intensa. Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente. Você é o único que pode mudar a si mesmo. Descarte as tarefas das outras pessoas. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como o meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais e por isso ninguém deve interferir? Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivenciando e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente de forma regular. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai. Eu primeiro pensaria: essa tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo, sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar: meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe o eu, já desapareceu de sua vida. A questão é que, por mais que seja o peso que ele carrega por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e, vez ou outra, vão até querer interferir. Mas, como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer suas expectativas como pai. Então, mesmo na família, precisa haver limite, né? Na verdade, nas famílias a distância é menor. Por isso, é ainda mais necessário separar as tarefas com todo o cuidado. Isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor, por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. O ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro, essa tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele?
Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil, muito difícil. Claro que é. Mas pense da seguinte maneira: quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma a sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se pôr limite dizendo: aqui para frente, essa tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas das outras pessoas. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais? Não sei, isso não me parece certo. Imagine a seguinte situação: seus pais detestaram seu emprego e, de fato, eles foram contra, não foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. Bem, vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família, como o seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais, não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar. Espera aí, você está me dizendo que eu não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza? Isso mesmo, não importa. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais? Tudo que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, não é uma questão na qual você possa interferir. O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, a tarefa dela não é sua? É isso que você está dizendo? Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando para você, teme ser julgado. Por isso, deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que, mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas, são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso. Como teoria, eu entendo. Para o meu cérebro racional faz sentido, mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante. Então, vamos enxergar a questão por um outro ângulo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz. É igualzinho o meu chefe. Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número um. Sua tarefa não é ser bem-quisto pelos colegas de trabalho. Seu chefe não gosta de você. E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele. Parece certo, mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras. Eis a mentira da vida de novo, segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Eu não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível. Porque aí pode dizer, se eu não tivesse esse chefe, poderia produzir mais. Não, você não conhece meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários.
Essa é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, eu tenho X-chefe, por isso não consigo trabalhar. Isso é a etiologia em pleno funcionamento. Mas no fundo, o pensamento é outro. Eu não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso eu vou criar um chefe horrível. Essa seria a maneira teleológica de ver a coisa. Provavelmente eu seria assim, enquadrado na sua abordagem teleológica padrão, mas meu caso é diferente. Então, supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, essa tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar: o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida, sem mentir. Mas isso. Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais. Pode ser com os pais ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez, você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça minha proposta. Primeiro, pergunte-se: de quem é essa tarefa? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão as suas tarefas e a partir de que ponto se tornam de outra pessoa. Em seguida, policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento. Agora sim. Comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria liberdade. Pois é, estamos tentando falar de liberdade agora. Corte o nó, gorge-o. Tenho certeza de que se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não consigo, não posso aceitar essa ideia. Prossiga, sou todo ouvidos. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta. O que as outras pessoas pensam de mim, ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito, é a tarefa delas, e eu não posso interferir nisso. Eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Para você ter uma tarefa de. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você me dissesse que essa é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros. Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando? Você está se metendo onde não deve? Sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está, essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Alexandre Magno, sim, aprendi sobre ele em história geral. Ele era um rei macedônio que viveu no século IV a.C. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Górdio, o antigo rei. E uma lenda local dizia: quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia? Não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, desembainhou a espada e cortou a corda com um golpe. Nossa, Depois, dizem que declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada.
Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio, esses nós intrincados. Os grilhões dos relacionamentos interpessoais não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nó górdio. Eu não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje. O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil, porque quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo que cortar os laços, o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver relacionamentos assim? É possível. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos, apenas o portão de entrada. O portão de entrada? Quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra, até falar com o outro se torna uma tarefa insuportável. Por outro lado, a distância também não pode ser grande. Pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais, e os pais não conseguem mais dar o auxílio apropriado. Devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada. A distância necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos? Claro, você diz que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que, quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca, ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. Não importa o apelo que a outra pessoa possa fazer, é você quem decide o que deve fazer. A recompensa está na raiz do que eu estou chamando de compromisso? Sim, quando a recompensa está na base de um relacionamento, existe uma sensação que brota na pessoa e diz: eu dei tanto, então você me deve dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela. Hum, Por outro lado, existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outra pessoa sem fazer qualquer separação de tarefas. Por exemplo, você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele os amarre sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho. E quando você repete essa intervenção, o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. Como diz Adler, crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios. mas essa é uma forma tão fria de pensar. Quando Alexandre Magno cortou o nó górdio, algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico, e cortá-lo com a espada parecia um erro. Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. Na psicologia adleriana, certos aspectos contrariam o pensamento social normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, adota a teleologia. Trata os problemas delas, o problema das pessoas, como problemas de relacionamento. E a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal. Impossível, ninguém consegue fazer isso. Por quê? O filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas, e a ideia deixou o jovem arrasado.
Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples, mas faltava humanidade nele. Ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. Pessoal, 7h59, não vou dar continuidade, senão a gente vai acabar passando o tempo da nossa leitura aqui de hoje. Interrompemos a nossa leitura na página 144. A partir de amanhã, amanhã não, né? Porque amanhã é sábado, olha como a semana passa rápido, né, gente? A partir de segunda-feira, continuaremos a partir do O Desejo de Reconhecimento o Escraviza. É aqui que a gente interrompe. Interessante que chegamos mais um pouco além aqui da metade do livro. Olha que bacana. Hoje é o 8º dia, né? E chegamos aqui em 50% do livro lido. Ou seja, parabéns a todos nós que estamos aqui. Já lemos em 8 dias metade de um livro. Ou seja, mais 8 dias úteis, acredito que terminaremos a leitura desse livro. 16 dias. Uhum. E teremos um livro lido já durante o ano. Mais do que 90% da população brasileira tem de leitura. Olha que doideira. Esse é o poder da leitura aqui em grupo. Esse é o poder do que a gente está fazendo diariamente, 30 minutinhos. É rápido, mas é muito poderoso. Eu vou abrir para insights aqui de vocês. O que vocês acharam da nossa leitura de hoje? Deixo aberto para reflexões, caso vocês queiram. Levantem a mãozinha para entrar numa ordem aqui, né? Ninguém furar a fila. Ou então pelo chat aqui na lateral, fiquem à vontade. A Vanessa já comentou aqui. Essa psicologia a respeito das relações interpessoais me lembrou muito uma frase. Você não é responsável pelas expectativas que as pessoas criam sobre você. Muitas vezes vivemos com a carga do que as pessoas querem sobre o nosso futuro, sobre as nossas emoções e até mesmo sobre o que nós somos, quando na verdade o poder da escolha do nosso caminho está sobre as nossas mãos. Massa. Bem massa, impactante. Veio com uma reflexão punch aqui já. E a Fernanda colocou parabéns. O comprometimento com a leitura é muito poderoso mesmo. Legal. Turma, a Margot levantou a mão aqui. Quem quiser entrar na fila. Hoje senti algumas pessoas novas aqui também. Tem o Kleber Almeida que está aqui. Kleber, seja bem-vindo. Não sei se você estava em outro dia ou não, mas seja muito bem-vindo aqui. A gente, das 7h30 às 8h. Vou abrir a fila para Margot. Pode falar, Margot. O seu áudio... Não, agora tem que ligar. Desligou agora. Desculpe. Não sei por que não tá saindo tua voz. Era para estar ligado, mas... Não sei por quê. Tenta fazer sem o fone de ouvido, se for possível, porque às vezes é isso. Tirar, você diz, o fone de ouvido? Tenta falar agora, depois que você tirar. Já tirei. Agora sim. Resolveu. Estou sem o fonezinho, então. Bom dia, muito bom. Estou feliz pela leitura chegar nesse ponto já. Tem tantos pontos a destacar aqui, né? Mas um deles é, assim, esse resumo que ele faz e a simplificação, né? De que todos os nossos problemas estão na intromissão na tarefa dos outros. E se nós observarmos como nós somos, né, eu fico pensando assim, quanto que eu preciso corrigir-me, né? Porque a vontade é de estar colaborando, a intenção é sempre positiva, né? Eu aprendi que a intenção sempre é positiva, mesmo naquelas situações onde a pessoa está fazendo uma maldade, porque a intenção é positiva para quem faz, né? O ato de quem está fazendo tem algo que eu estou buscando para mim. Me satisfazer, me sentir poderosa, me sentir querida, me sentir um tanto de reflexos das minhas necessidades, né?
Mas se eu tenho que controlar, se é importante eu controlar o meu limite, né? Como é que se faz na prática isso, né? Então, uma outra chave que me veio, que eu destaquei aqui, é que um bom relacionamento, para formar um bom relacionamento, requer um certo grau de distanciamento. E se eu estiver muito próxima, se eu estiver junto da outra pessoa, eu não consigo enxergar a outra pessoa. E nem saber ter a empatia de poder trocar de lugar com essa outra pessoa. Então, é uma prática, assim, que requer um treinamento para ter essa habilidade, distanciar-se e evitar ter essa necessidade de estar se intrometendo, né, na tarefa, na responsabilidade que diz respeito ao outro. É isso. Muito legal. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui, já conheceu aquele tipo de amigo? E a gente, quando é jovem ainda, tem aquele tipo de amigo que entra na tua casa, ele não pede nem licença, ele já começa a abrir a porta da geladeira, pegar a tua comida, se bobear, ele até pega as tuas cuecas. Isso já aconteceu comigo. Na juventude tinha amigo que pegava a cueca e ia embora com a cueca, é uma coisa de doido, né? E é interessante quando ele coloca essas barreiras. É importante que a gente delimite a esse estreitamento, essas relações interpessoais, né? Isso deve acontecer, seja quando jovem e principalmente quando a gente vai ficando adulto. É importante impor limites nas nossas relações, para que não entre aquele amigo que, sinceramente, chega a ser até desrespeituoso, né? Não pede licença, abre a porta da geladeira da tua casa e vai achando que está dentro de casa e pode fazer o que bem entender, quando na verdade não funciona bem assim. Existe uma diferença entre liberdade, né, e entre libertinagem, como minha mãe diria, né, onde você dá muita liberdade e a pessoa não tem limite algum dentro da sua residência. Então, eu fiquei pensando nisso e acho que pertinente. Margot, levanta a mão de novo. Tem uma outra questão que eu acho que é importante. Às vezes nós confundimos ou aprendemos de forma distorcida que cuidar do outro, que estar se intrometendo nas questões do outro é um ato de amor. E que se eu não fizer isso, eu não estou amando, eu não estou dedicando a atenção que o outro merece. Então, eu acolho o outro, eu vivo a vida pelo outro, eu substituo o trabalho do outro, né? Porque eu quero demonstrar o meu amor. E talvez seja interessante nós aprendermos outras formas de manifestar amor, ou de mesmo perguntar àquela outra pessoa que nós estamos nos relacionamentos, já que tudo está dentro dos relacionamentos interpessoais, como ele se sente, né, com esse tipo de comportamento meu. E se a minha atitude, ela está de fato demonstrando amor, porque para outra pessoa pode ser algo extremamente negativo, né? Perspicaz essa reflexão. Bem interessante. Pessoal, a Daniela ali, ó, levantou a mãozinha. Vai lá, Dani. Fique à vontade. É só para comentar, Margot, uma coisa que vocês falaram sobre essa questão de limitação. A gente percebe isso muito no relacionamento de marido e mulher, né? Que a mulher, ela tem a tendência, assim, como ela tem um cuidado todo com casa mais simples, né? Você pede para o marido colocar um quadro. Aí o marido demora dias e dias, porque ele tem um tempo, né? Ele tem uma maneira de colocar o quadro. E a mulher vai lá, se irrita e e coloca o quadro no lugar do marido, né? Isso cria um atrito muito grande entre o relacionamento, né? Então, assim, são coisas simples de você tirar, que gera conflitos no relacionamento que poderiam ser amenizados se a gente tivesse esse limite. Né, também com os filhos, a questão das tarefas escolares. Muitas vezes a gente quer sentar e quer, olha, vamos ali, vamos fazer. Você quer ver seu filho fazer as tarefas, né? E você pode
deixar essa responsabilidade. Eu achei interessantíssima essa questão dos filhos, de você colocar a responsabilidade para eles, né? Você tem que, ele sabe que ele tem que fazer a tarefa. Se ele não fizer, ele não vai ser bem sucedido na escola, na sala de aula, né? Então, assim, é questão de responsabilidade, não ocupar a responsabilidade do outro, né? Então, eu achei isso interessante no livro, foi uma coisa que me chamou a atenção, de você ser responsável pelas suas escolhas e você deixar o outro também ser responsável pelas escolhas dele. De fato. Eu posso só complementar? Eu aprendi que responsabilidade é responder com habilidade. Então, nós precisamos ter habilidades. E eu lembro uma situação bem interessante. Um casal onde a esposa estava completamente irritada com o marido porque as tarefas todas ficavam para ela. E ela trabalhava, os dois chegavam no mesmo momento. Aí ela tinha que recolher o lixo, botar o lixo para fora, recolher a roupa, botar a roupa para lavar, fazer um monte de tarefas. E durante a orientação que eu dei a ela, eu falei assim, ó, pare de fazer o que você acha que pertence a ele, distribuam as tarefas. Fizeram uma reunião, distribuíram as tarefas, e a tarefa que ficava a ele era recolher o lixo e colocar para o lado de fora do apartamento. E ele não fazia, ou ele fazia no tempo dele. E ela se irritava, fazia antes, como foi falado. E quando ele via, já estava feito, e ele foi se acomodando. E eu falei assim, olha, você vai precisar, então, lidar com a tua tolerância e com o teu respeito ao tempo dele. E assim ela fez. Ela deixou o lixo para que ele recolhesse. Ele não recolheu no primeiro dia, não recolheu no segundo dia, não recolheu no terceiro dia. Um dia ele entrou dentro de casa e falou assim, que cheiro horrível, que fedor é esse? Ela falou assim, é o lixo que você não recolheu. E ele falou assim, como assim? Ué, eu esperei que você recolhesse. Ele falou assim, então tá, então eu vou ter que recolher. Quando ele foi recolher, ele quase teve uma síncope, porque estava cheio de bigato, cheio de bichinho já. Ele falou assim, que é isso? Isso é o que é produzido no lixo quando ele não é recolhido. Ou seja, ela teve que ter uma paciência para mostrar para ele que aquilo tinha uma consequência. Naquele momento, ele decidiu que nunca mais ele deixaria de recolher o lixo, porque a consequência era muito, mas muito horrível para ele, né? E o casamento deu muito certo, cada um respeitando as suas tarefas. Ótima história. Traz um enredo aqui pra gente. Turma, 8h11, eu vou concluir por aqui. A partir de agora, a gente fica lá com o grupo. Fique à vontade para a gente conversar por lá, manter as reflexões do dia, os insights. O Kleber comentou aqui, vou só ler o último comentário dele. Sim, está sendo o meu primeiro dia aqui ao vivo. Comecei a ver as gravações dos primeiros dias. Boas reflexões, parabéns pela iniciativa. Tamo junto, Kleber, que bom. Fique à vontade para estar aqui com a gente nas próximas, ou também ver pelas gravações. E você aí que também está vendo pela gravação, estou muito contente que você está participando com a gente, beleza? Turma, ótimo final de semana para vocês. Hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Um ótimo dia, ótima sexta. A partir de segunda-feira, a gente retorna aqui às 7h30 da manhã até às 8h, com mais 10 minutinhos de insights. E é isso. Ótimo final de semana.